hora da entrevista do dia e o meu entrevistado de hoje é o vereador de Araçatuba, Wesley, da Dialogue do Podemos. Ele está aqui para falar do protocolo de segurança para vítimas de violência sexual, que foi recentemente aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. O projeto de lei, de autoria dele, foi aprovado no último dia 2 de maio. Bom dia, vereador, muito obrigado por nos atender. E diga para a gente, o que exatamente prevê o protocolo? Bom dia, Marcelo, e aos ouvintes da Jovem Pan, bom dia a todos. O nosso protocolo, que foi inclusive aprovado na última sessão da Câmara, ele prevê uma série de medidas para identificar e prestar atendimento à mulher que esteja sendo vítima de qualquer tipo de assédio e violência sexual em estabelecimentos como bares, restaurantes, boates e similares. Este protocolo, ele prevê um local específico para que essa mulher possa ser atendida, possa pedir ajuda. A gente já vê, inclusive, que na prática, muitos estabelecimentos deixam fixado que se a mulher estiver passando por qualquer situação que necessite de ajuda, procura o bar do estabelecimento ou algum local que tenha um funcionário que possa atendê-la. Prevê também que, caso necessário, o estabelecimento prestará apoio à vítima para a solicitação de viatura policial, para ela ser deslocada até a delegacia, até o pronto-socorro ou algum local seguro para a vítima. Prevê também ainda que, caso o estabelecimento tenha sistema de monitoramento por câmera, estas imagens devem ser preservadas por alguns dias, para caso haja investigação criminal, essas imagens sejam disponibilizadas à polícia. É um projeto que, quando chegou na Câmara, quando foi para votação pela primeira vez, nós pedimos o adiamento por algumas sessões para que a gente pudesse debatê-lo com os principais atores neste combate à violência, que são os estabelecimentos. Então, nós adiamos a proposta na primeira votação, fizemos, durante esse período em que a proposta ficou adiada, reunião com mais de 40 estabelecimentos da nossa cidade, 2 reuniões que aconteceram, para que a gente adequasse a proposta à realidade local, adequasse a proposta para que estes estabelecimentos pudessem ter condições de colocá-la em prática, que é o mais importante. Qual foi a resposta dos estabelecimentos? Estou te perguntando isso porque eu conheço alguns empresários e que, em princípio, estão preocupados com a possibilidade de terem de investir um alto valor, segundo ele, em algumas situações. Sim, olha, vou contextualizar primeiro como a proposta foi apresentada na Câmara Municipal. O nosso mandato, em parceria com a RAPS, que é uma rede de políticos do Brasil, da qual eu sou líder, criou a proposta, criou o projeto e apresentou essa proposta na Câmara de Araçatuba. Diversas outras cidades também estão discutindo o assunto. E aí, quando nós apresentamos a proposta na Câmara, nós primeiro verificamos que não deixava claro que este protocolo ele é subsidiário à legislação estadual e ele é facultativo ao estabelecimento adotá-lo. Haviam outras questões dentro da proposta que foram criticadas pelos estabelecimentos e é necessário que nós, enquanto parlamentares, estejamos atentos à população, às pessoas afetadas por uma proposta, para que a gente possa ouvir e chegar em um consenso. Nós tínhamos dentro do projeto, por exemplo, um artigo que previa que o estabelecimento, caso não adotasse essas medidas, poderia ser punido com base no Código de Defesa do Consumidor. Fizemos essas adequações, este artigo, por exemplo, ele foi suprimido. Algumas outras questões foram adequadas, quando eu disse que o projeto prevê um local identificado para o atendimento. Na proposta, como ela chegou à Câmara, previa um funcionário para prestar este atendimento. E aí, nestas conversas, nessas reuniões com os estabelecimentos, nós podemos ter a chance de visualizar do outro lado como a proposta se daria. O estabelecimento ele tem uma rotatividade de funcionários, o funcionário ele pode estar em folga, ele pode estar em férias, e aí como que faz se esse funcionário não está no local? Então foram adequações que foram feitas, como essa,
para que a proposta ficasse o mais perto possível de ser colocada em prática e para que a proposta também não gerasse custos aos estabelecimentos que acabaram de sair de uma pandemia onde foram os mais afetados porque ficaram muito tempo fechados por conta da crise sanitária da pandemia de Covid-19 e que a gente também entende, e não foi a nossa ideia quando propôs o projeto, de criar mais encargos, de criar e onerar ainda mais este trabalho. Então, essa foi a ideia. Entendi. É claro que os detalhes de como isso deve ser feito pelo estabelecimento ainda depende de uma regulamentação por parte do executivo, por parte da prefeitura. Mas você imagina, por exemplo, vamos lá, o empresário ele pode reclamar, tem que ter um espaço, ele tem que construir um espaço, ele tem que delimitar um espaço já existente dentro do estabelecimento. Em relação aos funcionários, basta, por exemplo, treinar os funcionários para que todos tenham, acredito que não seja algo difícil de fazer, mas treinar os funcionários e não destinar apenas um especificamente, você acredita que existam opções que não onerem de fato o empreendedor? Sim, e isso inclusive é bom esclarecer. O estabelecimento ele não precisará construir um local próprio para o atendimento da vítima. Seja um bar, seja o local onde, por exemplo, em boates, bares, você compra a bebida ou compra a ficha, um local que o estabelecimento olha e fala, bom, aqui nós temos funcionário, frequentemente, né, durante todo o período de funcionamento, e neste local a gente consegue atender a vítima. Em muitos estabelecimentos, principalmente naqueles onde você precisa comprar ficha para comprar bebida ou alimento, geralmente é ali naquele bar que você consegue chegar em algum funcionário e pedir ajuda. Agora, a formação dos funcionários também é algo simples, é algo que nós pensamos, inclusive, em parceria com a Casa Maria, que é uma associação de mulheres da cidade, e com o CRM, promover para os estabelecimentos para que eles não tenham a necessidade de comprar, talvez, uma formação para esses funcionários. Entendi. Vamos lá, eu estou com a participação aqui da Mi Ramos e ela diz o seguinte: acredito que essa lei deva valer para toda e qualquer vítima, não apenas para a mulher. Enfim, eu imagino que o público LGBTQIAP+, também possa se valer, principalmente mulheres transgêneros, mas como você entende essa questão levantada pela Mi Ramos, vereador? Olha, de fato, a gente sabe que o assédio, violência sexual, eles não estão apenas... não apenas as mulheres podem ser vítimas destes crimes, mas a gente sabe também que as mulheres são as maiores vítimas e que esses crimes contra a liberdade sexual, eles têm aumentado muito contra as mulheres. Quando a gente foi elaborar a proposta, nós tivemos acesso a uma pesquisa feita aqui no nosso país, com mais de 2.000 mulheres, em que pelo menos 2/3 dessas mulheres foram vítimas de algum tipo de assédio ou crime sexual nestes estabelecimentos. Então a mulher assim, o público que mais está propenso a sofrer esse crime nos estabelecimentos. Além disso, essa pesquisa mostrou que desses 2/3 de mulheres que sofreram assédio nos estabelecimentos, mais da metade delas deixaram de frequentar o local por conta da situação ali que passou. De fato, nós temos alguns outros grupos minoritários que necessitam de políticas públicas que os atendam, como é o público LGBT, por exemplo, que inclusive teve na Câmara uma proposta apresentada pela vereadora Regininha, no mesmo sentido. As mulheres trans estão abarcadas por este protocolo, essa proposta que o nosso mandato aprovou na Câmara. E, de fato, há outros grupos que necessitam não só de políticas como essa, mas de outras políticas públicas para que deixem de estar à margem da sociedade, que são grupos minoritários que hoje sofrem diversas formas de preconceito. Para encerrarmos este primeiro bloco, a entrevista, a gente já está às 8h30 aí, com o relógio correndo, gostaria de perguntar o seguinte: quando o vereador fala de violência sexual, a que exatamente está se referindo? Olha,
qualquer tipo de violência sexual. As violências, elas são tipificadas pelo nosso Código Penal. Sim. O assédio também ele é tipificado pelo Código Penal, mas qualquer tipo de violência ou de assédio que a mulher venha a sofrer no estabelecimento, ela pode procurar ajuda. É onde eu queria chegar, porque muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar que violência sexual é apenas o ato em si, o estupro, a penetração, mas vai muito além disso. Então, na prática, estou imaginando que uma menina, uma garota que vai a um bar e está com um short curto ou com uma saia curta, ela é assediada por conta dessa situação, já configura violência sexual. É isso? Isso, configura crime de assédio. São diversos crimes que a gente tem aí que atentam à liberdade sexual. E é necessário que a nossa sociedade entenda, de uma vez por todas, que só não é assédio quando a pessoa consente e quando a pessoa tem condições de consentir. Então, o não é não. Quando a pessoa não está em condições físicas, mentais, de consentir, também é não. E a pessoa só está consentindo quando ela consegue dizer que sim, que está ali à disposição para ter algum tipo de relação com outra pessoa. Perfeito. 8h32. Vou pedir ao vereador que continue aqui, porque a gente vai para um rápido intervalo. São 2 minutos apenas e na volta você sabe que tem mais notícia relevante e entrevista interessante aqui no Jornal da Manhã Araçatuba.